A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vão estar com vocês em mais um Café com Jesus, que venham compartilhar uma palavra do Senhor, vamos meditar, vamos estudar, vamos crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Fico muito grata pela sua vida, por você estar aqui crescendo, aprendendo, e é muito bom, né, nos alimentar da palavra do Senhor, aquilo que nos traz esperança, que nos corrige, que nos coloca no caminho certo, né, para um dia chegarmos às mansões celestiais, né, aos céus, podermos estar junto do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero começar com vocês hoje um estudo sobre: será que Deus nos ouve? Às vezes muitas pessoas têm essa dúvida, né? Será que Deus me ouve mesmo? Às vezes nós ficamos pensando, né? Como Deus me ouve? Como acontece? Será que Ele realmente está ouvindo as minhas orações? E hoje eu quero trazer para você um estudo, na verdade começar uma série de estudos sobre isso, e nós vamos caminhar pela palavra do Senhor para aprendermos, né, sobre cada dia mais sobre o nosso Pai querido e amado. Amém? Peço a você que se inscreva, deixe seu like, curta, comenta, compartilha este conteúdo, né, para que alcance mais vidas, mais pessoas, para juntos estarmos aprendendo mais da palavra de Deus, crescendo e aplicando em nossas vidas esta palavra. Amém? Eu quero começar lendo para vocês um estudo que fala do privilégio restaurado, né? Como base, nós teremos agora, nesse momento, em primeiro dia de estudos, Gênesis, né? O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, que se você tiver uma Bíblia, pegue ela aí na sua casa. Nós vamos estar em Gênesis, né? O primeiro livro da Bíblia, onde fala da criação do mundo. E eu quero trazer um texto para entendermos. Quando lemos os primeiros capítulos do livro de Gênesis, descobrimos que Deus, o Criador, falava diretamente com suas criaturas. No Éden havia comunicação direta entre Deus e o homem, ou seja, o homem podia ver a Deus, podia tocá-lo, podia falar com ele, ouvi-lo face a face e sem nenhum impedimento. Que privilégios nossos primeiros pais desfrutaram antes do pecado ser introduzido no mundo. Na comunicação entre Deus e o homem não havia impedimentos, barreiras, ruídos, obstáculos. Por isso podemos dizer que Adão e Eva desfrutaram de uma comunhão perfeita com Deus. Glórias a Deus. Nós vamos ver aqui no capítulo 1 de Gênesis 28, Deus dizer assim a Adão e Eva, né? A primeira narrativa que fala, Deus fala com Adão e Eva. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se e encham e subjuguem a terra, né? Foi a ordem do Senhor. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra, né? Adão e Eva foram feitos à imagem e semelhança de Deus, como o relato de Gênesis 26, né, como quando Deus fala assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, como foi dito, né, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Tão logo foram criados, receberam a visita do Pai de amor e ouviram o próprio Criador falar a respeito do propósito para qual receberam vida. A Bíblia não dá detalhes da conversa, mas é bom saber que o nosso Criador não é um ser distante, pois a Bíblia revela um Deus que fala com suas criaturas. Nós vemos aqui Deus, quando criou Adão e Eva, indo ali até o jardim, o Senhor no jardim do Éden, falando com eles. Adão e Eva tiveram esse privilégio de ver, ouvir a voz, né? Ouvir mesmo de verdade, audível, né? A voz do Senhor. Que privilégio maravilhoso que eles tiveram.
Mas infelizmente, depois que o pecado entrou no mundo, lá em Gênesis capítulo 3, que fala do relato da queda, essa comunicação direta foi quebrada. O homem não podia mais ver a Deus, não podia mais tocá-lo, não podia mais ouvi-lo e não podia mais falar com ele, como fazia antes de pecar, porque o pecado causou uma grande separação entre o Criador e a criatura. E lá em Gênesis 3, versículo 8, vai dizer: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor, depois que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, escondeu-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Nós vemos aqui, depois que Adão e Eva pecaram, quando comeram do fruto da árvore, que o Senhor disse que não poderia comer, Adão e Eva se esconderam do Senhor, E aquela comunicação entre eles, depois do pecado, foi quebrada. Eles se sentiram envergonhados. Esse texto é uma chave para a nossa compreensão do relacionamento entre Deus e o homem após o pecado. A Bíblia diz que o homem se escondeu de Deus e por entre as árvores do jardim, pois não podia mais olhar para um Deus santo, pois o pecado de nossos primeiros pais haviam manchado a comunhão entre eles. Adão e Eva, nossos primeiros pais, Porque a partir de Adão e Eva, que vieram as descendências. Quando o Senhor disse: cresçam e multipliquem, Esconderam-se entre as árvores, contudo não foi suficiente para entenderem que o pecado provocava uma ruptura profunda na comunhão com Deus. Em Gênesis 3, 23 e 24, encontramos o triste momento em que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, expulsos da presença de Deus, Versículo 23 e 24 vai nos dizer que por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Se antes do pecado a forma de Deus se relacionar com o homem era por meio de comunicação direta, depois dele a comunicação tornou-se indireta. Ou seja, o Criador passou a usar intermediários para se comunicar com o ser humano. E depois que tudo isso aconteceu, que Eva e Adão foram expulsos do jardim do Éden, o Senhor começou a se comunicar com a raça humana através de profetas. Lá em Números 12, 6, vai dizer. E vai dizer assim, Números 12, 6. Ouçam minhas palavras quando entre vocês há um profeta do Senhor, e a ele me revelo em visões, em sonhos, falo com ele, através de um profeta. Foi aí que nós passamos a nos relacionar, os nossos antepassados, depois da queda, depois do pecado de Adão e Eva, através de profeta, Lá no livro de Amós 7, no livro de Amós 3:7, vai dizer assim: certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas, Fica muito claro a compreensão de que Deus usa profetas para se comunicar com a humanidade. Além de usar profetas, Deus ainda fala conosco através da Bíblia, do Espírito Santo, atuando em nossa consciência. Já que comunicação é uma via de mão dupla, Deus fala conosco e nós podemos falar com Ele. Lógico que não diretamente, como os nossos primeiros pais fizeram. Mas é certo que ainda podemos falar com o Pai Celestial. Na Bíblia encontramos o relato de várias pessoas que oraram e que mostra que podemos falar com Deus. Falar com Deus por meio da oração. Nós vamos ver no decorrer da Bíblia, que Moisés falou com o Senhor, quando orou. Ezequias chorou com seu rosto na parede. Que Jonas orou ao Senhor dentro da barriga do grande peixe. E que Ana também chorou amargamente e orou e falou com o Senhor também, pedindo seu filho Samuel.
Nós vemos, mesmo que depois de tudo isso, né, nós vemos que eles também tiveram o seu momento de orar e conversar com o Senhor, né? Não mais como Adão e Eva tinham o privilégio de vê-lo, mas de uma forma diferente. Mas mesmo assim o Senhor estava os ouvindo, né? A Bíblia faz menção de muitos outros homens que utilizaram a oração para falar com Deus nas mais diversas situações da vida. Abraão orou por Abimeleque, em Gênesis 10:17, Samuel orou também pelo povo de Israel, Isaac orou pela sua esposa Rebeca, né? Eliseu orou o servo, né, ali, e Pedro orou por Dorcas. Conhecemos também a oração de Jacó, de Salomão, de Elias, Daniel e tantos outros personagens bíblicos. Podemos dizer sem medo de errar que a Bíblia conta a história de homens que descobriram que podiam falar com Deus através da oração. Sendo assim, podemos afirmar que todos os servos de Deus foram pessoas de oração. A Bíblia menciona homens e mulheres orando para nos mostrar que o pecado não separou definitivamente o homem de Deus. Podemos ter acesso de novo a Ele. Temos um caminho de volta e podemos falar com o Criador. Ou seja, mesmo depois do pecado de Adão e Eva, em que aquela comunhão de ver o Senhor, ouvir o Senhor, né, ter sido quebrada naquele momento, mas ainda podemos falar com o Senhor, ainda podemos orar. Oração é uma conversa, nós conversamos com o Senhor, né? Nós falamos com Deus. Tudo que nós temos de íntimo dentro do nosso coração, o Senhor quer ouvir a oração sincera do nosso coração. Que possamos entender que nós podemos falar com Deus aonde quer que nós estejamos. Fale com Deus, conte tudo para Ele. O Senhor nos ouve sim. Nós não podemos vê-lo, nós não podemos ouvi-lo como uma voz, como você está me ouvindo aí na sua casa agora. Mas creia, o Senhor está te ouvindo. Fale com Ele, compartilhe com o Senhor, ore, entregue, fale tudo aquilo que tem dentro do seu coração. O Senhor está te ouvindo sim. Você pode ter, né, uma conversa com o Senhor em qualquer lugar. No pensamento ou mesmo falando, você fala com o seu Pai querido e amado. O Senhor nos ouve. Mesmo depois de todo esse processo, nós vemos aqui neste estudo que o Senhor está sempre pronto a nos ouvir. Que você possa conversar com Deus, onde você estiver. Deus está te ouvindo. O Senhor quer te ouvir. Qual é o problema que você tem? Qual é a causa que você tem para colocar nas mãos do Senhor? Apresente, agradeça, interceda, ore pela sua família, pela sua casa, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu trabalho, por qualquer coisa, apresente a Deus. Nós podemos ter esse relacionamento com o nosso Pai porque Ele é o nosso Criador. Converse com Deus. A todo momento, fale com Deus. Ele está te ouvindo. Amém? Que você possa ser muito abençoado com esse conteúdo, como eu estou sendo, porque esse é um estudo, né? E eu estou aqui aprendendo e compartilhando com vocês. Possamos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus e conhecer cada dia mais a sua palavra, entender a Bíblia. Possamos estudar e crescer na graça e no conhecimento dessa palavra. Obrigada por você estar aqui, aprendendo mais e mais. Isso é muito bom. E eu fico grata e oro a Deus para que o Senhor lhe abençoe grandemente. Que você possa conhecer a Deus verdadeiramente, né? E possa aplicar em sua vida esta palavra. Amém? Que Deus abençoe. Amanhã eu volto, se meu Pai querido e amado assim permitir.